não acho que esteja tão ruim, não. Objetivamente, não tá tão ruim quanto o segundo mandato do governo Dilma, porque o segundo mandato do governo Dilma, assim, foi a pior crise, é só pior do que a pandemia, sem pandemia. Né? 18% da Selic projetada. Não, é um negócio bizarro, sem paralelo na história, pelo menos ainda. Agora, o que eu posso dizer é, em termos de orçamento público, a gente nunca esteve tão mal. Em termos dos indicadores econômicos, não tá tão ruim quanto o governo Dilma. Agora, é o que eu tô falando para vocês, e as pessoas não estão dando atenção. O Brasil nunca teve shutdown. O Brasil nunca teve uma situação de ministério não ter dinheiro para pagar a conta de luz. Essa situação está contratada e o governo admitiu isso. A gente recebeu agora uma peça lá assinada, Haddad, Lula, Tebet, com a lei de diretrizes orçamentárias. E eles falando, olha, realmente, 2027, o próximo presidente assume sem nada. É zero de infraestrutura, imagina, zero dinheiro de infraestrutura. Hoje a gente já não tem um investimento. Investimento público é o quê? Zero, nos últimos 20 anos foi 0,36%. Não é o suficiente para fazer manutenção. Então, assim, muita gente vai morrer com obra desabando e com desastre ambiental, rompimento de barragem. Isso vai acontecer muita coisa ainda de desgraça em infraestrutura no país por causa disso. É 0,35, a gente vai ter zero. Qualquer política ambiental, zero. Qualquer política de segurança pública. Não existe despesa obrigatória de segurança pública. Zero de investimento no governo federal. Zero. Então, assim, as pessoas ainda não estão entendendo a magnitude do desastre. Quem vencer as próximas... E isso é uma das razões que eu acho também que o Lula não é candidato. O Lula sabe que o próximo que assumir é essa bomba. Ele não vai querer pegar essa bucha. Ele não vai. Imagina. O próximo presidente, não é que ele vai ter que assumir e logo aprovar uma PEC para reverter esse cenário. Antes dele assumir, ele vai ter que negociar com o Congresso anterior para aprovar uma PEC para reverter esse cenário. Então, assim, esse é um estado de calamidade que nós nunca vivemos antes na história e que as pessoas estão tipo assim, beleza. Quando acontecer, aí, olha o Kim falando lá, igual um otário. Não, e muita gente ainda fala assim, mas isso então não dá uma esperança pra gente ter um impeachment do Lula? Não, cara. Olha a posição que a gente tem, velho. Não é nem por isso, a gente não tem oposição, velho. Não, quem é que vai articular o impeachment do Lula? Eu acho que isso seria muito ruim, Caveira, porque se tiver um outro impeachment num espaço tão curto de tempo, vai falar, pô, os caras lá é uma bagunça. Isso aí a gente já é uma bagunça. Mas pra mim, acho que não dá tempo, cara. É o que é 1 ano pra rolar toda a merda e já vai sair. Não dá tempo. Mas mesmo que tivesse mais 1 ano de governo, eu acho que a gente não tem organização. A gente não tem uma oposição organizada pra isso, porque... E aí, de novo, cara, os caras vão falar, puta, mas Arthur, você é chato, você parece um violão de uma nota só, mas é verdade. A oposição não tá afim de articular nada. A oposição está afim de pagar pau para o Bolsonaro. E o Bolsonaro já está queimado com grande parte das pessoas. Então, toda articulação que a gente fizesse seria absorvida por uma galera que quer transformar isso numa pauta bolsonarista. Por exemplo, a gente teve uma manifestação, eu não lembro qual que foi, que juntou 3 coisas. Juntou o banimento do Twitter no Brasil, juntou contra o STF alguma coisa, e acho que era 7 de setembro. Eram 3 coisas que falaram, cara, não tem como o Brasil ser contra isso. E foi flopado por quê? Porque aquilo era uma manifestação bolsonarista. Então, como oposição bolsonarista, a gente não articula impeachment, bicho. Não articula, você simplesmente não articula. Então, vamos lá, quem seriam os grandes articuladores de impeachment hoje? Não tem, nós não temos. E outra, a gente, depois do Bolsonaro, a gente perdeu a capacidade de se indignar, a gente murchou. Cara, em 2019, se você chegasse em janeiro de 2019 e falasse o seguinte, estão querendo passar um negócio chamado pena justa, que é basicamente um negócio para bandido ter ali um pouco mais de privilégio na cadeia, não prender tanto... Cara, imagina, o Brasil estaria... Você colocava 2 milhões de pessoas na Paulista convocando em 1 semana. Hoje, cara, isso está acontecendo e ninguém fala mais nada. A gente tá anestesiado. Eu nem entro no negócio da articulação da oposição, porque no impeachment da Dilma, vamos lá, tinha ainda alguns bons quadros ali no DEM, fazendo articulação, mas a grande oposição, que era o PSDB, os bunda mole lá, o Serra e o Aécio, que o que eles puderam fazer para prejudicar as nossas manifestações, prejudicar o nosso trabalho para derrubar a Dilma, eles fizeram na velha tese, né, que Fernando Henrique adotou no mensalão,
de que deixa o Lula sangrar que a gente ganha na eleição, aí, porra, Lula sangrou muito, né? Se reelegeu, elegeu a Dilma e reelegeu a Dilma. Aí tinha a mesma estratégia também da crise da Dilma, deixar no segundo mandato até o final para eles supostamente vencerem as eleições depois fácil, com a Aécio, um outro caso do PSDB. Mas eu concordo com o Arthur quando ele coloca da letargia, da desesperança, do desânimo das pessoas. Porque, olha o que acabou de ser aprovado pela Câmara dos Deputados. É verdade. Aumento de número de deputados. Gente, eu vou falar uma coisa de bastidor aqui pra vocês. Estava uma reunião, a bancada paulista com o presidente Hugo Mota da Câmara dos Deputados e o relator do aumento de número de deputados. O deputado Ivan Valente, do PSOL, contra quem eu tenho uma condenação dele por me chamar de nazista, falou uma coisa. O deputado Jair Tato, contra quem o Arthur já teve um puta no quebra-pau quando ele foi candidato à Prefeitura de São Paulo, disse a mesma coisa. A deputada Carla Zambelli disse a mesma coisa. Eu disse a mesma coisa. Ou seja, tem uma pauta em que assim, ideologicamente falando, quem tem alguma bandeira ideológica, quem tem alguma bandeira de projeto e não é centrão puro, concorda. O voto de opinião concorda em todos os aspectos políticos. Se você fizer uma pesquisa de opinião, eu acho assim que dá assim 100%, dá 100% de brasileiros que são contra aumentar o número de deputados. Ou seja, não é nenhuma pauta que é assim, pô, vamos contra o governo. Bom, tem uma parcela da população que é de esquerda, ela não vai. Não, é um negócio de 100%. Pra mim, tinha que ter lá 1 milhão de pessoas em frente ao Congresso Nacional falando, e aí, rapaziada, não vai ser assim não, pô. Você não vai aumentar o número de deputados. Tinha que cortar pela metade e substituir pelo ChatGPT. Não teve nada. Não teve, assim, um negócio, assim, nada. Não teve uma faixa, nada. Zero. A população simplesmente ela já tá, assim... Eu não posso usar essa expressão aqui porque é quebra de decoro, né? Mas se você for fazer um cálculo de diâmetro de uma estrutura circular metafísica que exista na população, o diâmetro tá tão alto, tá tão, né? Porra. Sim. Que o cara já não sente mais nada. Que entra o Arthur inteiro. É que eu acho que tem uma consciência tão pequena das pessoas sobre o entendimento das coisas, que quando entra num assunto desse, que nem é uma camada tão profunda, o cara já nem sabe discutir sobre isso. Porque o cara ele não entende, ele fala assim, mas ele vai aumentar mais gente lá na cabeça dele, pô, vai ser só mais bagunça, blá, blá. O cara não precisa parar de apostar e começar a investir. Eu sei que parece mais chato, né, falar de investimentos, que é um negócio que vai a longo prazo, vai demorar você tem que ficar 20 anos investindo é garantido e tal. Que você ganha, não. Mas, uma coisa que eu vou te falar, eu comecei a investir, vou fazer aqui um relato pessoal, eu comecei a investir lá em 2016. E foi por isso até que eu conheci o Thiago, porque eu comecei a procurar sobre investimentos. Sim. E, cara, passando aqui quase 10 anos depois, eu fico pensando, cara, ainda bem que eu comecei lá atrás. Eu devia ter começado antes. Também. Né? Quando você começa a investir, você fala, putz, cara, se eu tivesse começado antes, teria sido melhor. Eu comecei a investir faz 8 anos. E investir fez eu morar melhor, fazer viagens e eu comprei até um apartamento. Consciência financeira, sabe por quê? Porque eu sei que você é um cara que você não vive no talo do que você poderia. Né? Não tô com o carro aí, parcelado. Vive no talo. Não vive no talo que ele poderia. Vou falar igual Que história é essa? o Tecar fala. Ele não vive, tipo assim, ele tem bastante grana e ele, entendeu? Não é que esse é o nível dos nossos deputados. E eu também não vou fazer que nem o Tecar fala, né? Não tô vivendo que nem um emergente, né? Andando de Porsche, Evoque e tudo mais. Estamos ali na consciencinha, entra uma grana legal, gasta uma parte, investe 30%. Você investe, né? O Thiago ainda fala sempre, pô, cara, tenta investir às vezes primeiro, né? Do que depois investir o que sobra, porque depois você acaba gastando outras coisas, acaba gastando em bet aí, né? Chato, mas no longo prazo vale muito a pena, muda a vida. E olha só que legal, dia 9 de junho vai ter um lançamento com o Thiago e o Perini juntos. Né? Primeira vez. Isso nunca teve, os dois tinham, né? Tio Viver de Renda e o do 1 milhão. Agora eles vão fazer um projeto juntos, tá? Então vai ser uma coisa meio que 2 pelo preço de 1 aqui. Sim. Eu acho que é legal, porque junta bem, né? Quem gosta de um, quem gosta de outro. Então não perca essa oportunidade, eu acho que é bem legal, porque tem várias coisas aqui, a gente vai deixar na descrição. Curso Viver de Renda, mentoria do 1 milhão, um ano de acesso a Finclass, um ano de carteiras recomendadas, ou seja, você aprende os investimentos,
Mas por que é legal você aprender? Não é às vezes para você fazer as coisas sozinho, mas é porque você consiga também cobrar o profissional que às vezes está cuidando da sua carteira. Às vezes você tem um assessor, um consultor, um gerente de banco, você vai estar falando a mesma língua desse cara, entendeu? E você também tem aqui as carteiras recomendadas. Então você tem os investimentos que os analistas conseguem passar para você. Você não fica perdido, né? Além de tudo isso que o Lucas falou, você também ganha 1 ano de Finclass e é um acesso duplo. Você compra uma vez e você pode dar o outro acesso pro seu marido, pra sua mulher, pro seu filho, para qualquer uma pessoa. E a galera foi muito criativa. Esse é o do 1000 ao viver de renda. Olha só. Que coisa, juntaram tudo nesse canal. Se você quiser adquirir esse produto ou se cadastrar aqui para você receber mensagem quando ele estiver disponível para venda, link na descrição e QR Code na tela.